Caríssimos irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro de formação a nível arquidiocesano sobre a campanha da Fraternidade 2023, cujo tema é Fraternidade e Fome. Saudamos Dom João Inácio, nosso arcebispo, obrigado por sua presença. Na pessoa do Padre Renato Petroco, coordenador de pastoral, todos os presbíteros e diáconos que aqui estão, religiosos e religiosas, leigos e leigas de nossas comunidades. Para nos ajudar a refletir sobre este tema, convidamos a professora mestre Rosana Manzini, a quem acolhemos com uma calorosa salva de palmas. Boa noite a todos. Eu queria, antes de começar, agradecer a Dom João Inácio, que fez o convite. Eu fiquei muito feliz que conheci Dom João num dia lá na Diocese de Lorena, quando a gente foi tratar de doutrina social, Fórum das Pastorais Sociais, e eu fiquei muito impressionada, porque ele passou o dia todo lá, sentado, anotando. Eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa diferente aqui. E aí a gente conversava nos intervalos, né? E há um tempinho atrás eu recebo um telefonema quando eu falo assim, que eu dou um João Inácio. Eu falei, misericórdia, o que será que eu fiz? Né? O arcebispo ligar é alguma coisa que não é perigoso, né? Perigoso. E ele me convidou para essa conversa hoje à noite e, consequentemente, também, logo em seguida, o reitor da PUC convidou para que de manhã eu falasse também o mesmo tema, mais ou menos, para o corpo docente de lá. Eu fiz hoje de manhã. Então, estou muito contente de estar aqui. Agradeço também ao Padre Vilmar. Gente, a preocupação do Padre Vilmar, ele mandava até fotografia, olha, tá bom aqui, se você sentar nesse lugar, tudo certinho, tudo arrumado, cadê ele? Tá aqui. Show de bola, Padre. Show de bola. Quando o Padre, o Dom João falou do tema, que seria a campanha para ter mais doutrina social da Igreja, que é a minha área, eu fiquei assim, feliz e muito preocupado. Nunca foi tão difícil falar de temas que sempre fizeram parte do cotidiano dos seguidores de Jesus. Falar de fome, hoje, eu usaria ou copiaria o discurso de posse do ministro Silvio Almeida, que tomou posse nesse novo governo, que é o ministro dos Direitos Humanos. E ele, tomando posse do Ministério dos Direitos Humanos, ele começa o seu discurso assim: o que vou falar do óbvio. Então, apresentar a questão da fome no Brasil especificamente, mas seria em todo o mundo, as situações que geram a fome e as situações claras de situações famélicas, é um óbvio. Nós vemos isso todos os dias, se nós abrirmos realmente os olhos. Eu vou falar da realidade de onde eu venho, que é São Paulo. E São Paulo, você hoje tem a cidade, em todo lugar da cidade, você encontra pessoas em situação de rua, famílias inteiras na rua, com fome. Essa questão, agora eu tenho que fazer 3 coisas ao mesmo tempo e meu cérebro é meio devagar, então vamos lá. Foi. Vejam, por que eu falei que é uma preocupação? Porque
já vem há algum tempo uma crítica mordaz aos temas que a CNBB escolhe para ser refletido durante a Quaresma. Há uma crítica dizendo que na Quaresma deveria ter temas que fossem mais espirituais, que satisfizesse a nossa... Sabe aquela coisa do gostoso do coração, que tratasse das coisas do espírito, né? Que essa coisa de tratar, no caso agora, de fome, de tráfico humano, de educação, de bioma, de água, de políticas públicas, isso é árido. Eu estou usando a palavra mais leve. Aqui eu sei que todo mundo, de algum jeito, navega nas redes sociais. E vocês sabem o que se fala nos grupos. Né? A crítica feita, vocês sabem. Estou mentindo? Uma pergunta, vou fazer só um parênteses. Quando os filhos de vocês for para a escola e na reunião dos professores, a professora fala assim, olha, o Zezinho, a gente pergunta e ele não responde. Vocês ficam contentes? Vocês não vão orientar o filho para responder? Então vamos dar o testemunho agora, né? Cobra dos filhos, mas aqui a gente... Eu estou mentindo? Beleza. Então, a campanha da fraternidade é um modo brasileiro de celebrar a Quaresma. Nesse período que vai até a Páscoa. E a campanha da fraternidade não é uma campanha sobre a Quaresma, mas uma proposta de conversão individual e coletiva, porque o cristianismo é coletivo. A experiência de vivenciar o discipulado é coletiva. Ninguém se salva sozinho. Então não adianta a gente ser bonitinho, se ao redor a morte gira. Então é uma proposta de conversão pessoal e coletiva que é feita no tempo da Quaresma. Eu venho de família católica não praticante, até parece que dá para ser, né? Mas vou usar esse termo. Venho de uma família que não era religiosa, nunca foi. O meu processo de conversão veio através de um colégio católico, por isso que eu falo que a importância dos colégios. A gente imagina que aí eu fui para a paróquia e fiz lá meu encontro de jovens quando eu tinha 15 anos de idade, e de lá até hoje eu nunca parei. E desde lá eu entendo que a proposta de Jesus é uma proposta que engloba tudo. Que não dá para eu viver uma espiritualidade desencarnada do todo. Apesar que hoje isso está muito em voga, né? Então, o tema da fome é a terceira vez que aparece desde 1964 até hoje, que tem a campanha da fraternidade de modo sistemático. É a terceira vez que aparece, e sempre ela está ligada aos congressos eucarísticos. Então, a primeira vez foi em 75, olha lá, com o tema Fraternidade é repartir. Se eu reparto é porque tem outros. E o lema, repartir o pão. Segunda vez, em 85, outro ano eucarístico, e aí era com preparação para o Congresso de Aparecida, com o lema, pão para quem tem fome. Pão para quem tem fome. Então, também lá em 85, se diagnosticava uma situação de miséria, porque fome, ela só acontece quando tem miséria.
quando não tem miséria, você não vê gente passando fome, a não ser que esteja fazendo dieta. Aliás, fiquei preocupadíssima quando o Dom João me convidou para falar da campanha da fraternidade, porque eu falei assim, nossa, ele deve estar pensando que eu era magra. Dá até vergonha, né? Sem ser gordofóbica, mas agora tudo fóbico, né? Tudo é fóbico. Então, mais paciência. Ele chamou, estou aqui. Então, na terceira. E agora, a campanha da fraternidade, que é também próximo do congresso que foi em Recife, do congresso eucarístico, que o tema era pão em todas as mesas. Novamente enfrentamos o flagelo. E para mim, o lema desse ano, que é dai-lhes vós mesmos de comer, é um imperativo ético-moral que vem da boca de Jesus, que nos compromete, ou deveria nos comprometer, se realmente nós nos entendemos como seguidores e discípulos. Nós sabemos toda a história do texto, aqui, porque eu vou falar um pouco da campanha, mas pouco. Eu quero fazer uma ligação com outras coisas. Mas aqui nós temos o texto base, que vocês devem já ter em mãos, porque já começa na semana que vem, e que lá está mais esmiuçadinho alguns detalhes. Eu só vou enunciar para a gente entrar na relação da campanha da fraternidade como resultado da doutrina social da Igreja. Justamente por quê? Porque hoje nós vivemos uma polarização, uma divisão, situações de negação que vai contrário àquilo que Jesus propõe para que nós, que somos seguidores, possamos viver. A situação é grave. É grave. E mais, para mostrar que a fome é um flagelo, e eu não sei se pior que a fome, não é pior, mas se iguala, é a indiferença nossa em relação a quem passa fome. Nós naturalizamos a fome. O sistema no qual a gente vive naturalizou a fome. Naturalizou a dor. Naturalizou o sofrimento. Naturalizou os fragilizados, os chagados. Então, vamos lá. Por que a Igreja Católica, através da CNBB, propõe temas sociais para serem refletidos? Vou fazer uma pergunta. O Dom João não vai olhar para trás para ver quem vai responder. Viu, Dom João? Só olha para frente, não olha para trás. Mas me responda uma coisa. É comum na vida das nossas paróquias, durante o ano, a gente refletir problemas sociais? Sim ou não? Não. Ok. Falaram forte. Não. E aí eu sempre me pergunto, qual mundo, ou em qual mundo nós vivemos, que está isento das questões sociais? E aí eu entro tentando responder isso com um texto, um parágrafo do documento Gaudium et Spes, que diz o seguinte: o divórcio entre a fé professada e a vida cotidiana deve ser enumerado entre os erros mais graves do nosso tempo. Isso foi escrito em 1965
quando foi promulgada a Constituição Pastoral do Rio de Janeiro. Era o final do Concílio Vaticano II. Que, em parte, em grupos, graças a Deus que são pequenos, mas há grupos que se movimentam para dizer que o concílio era herético, que isso daí não se discute, que isso é ultrapassar os limites. E vocês sabem que esses comentários do Chico, o divórcio entre a fé professada e a vida é erro grave. Então, quando a CNBB ela vem com os temas, ela não vem com os temas assim, escolhidos assim, vamos falar para esse povo discutir sobre água. Claro que não. Quando surgiu o tema da água, por exemplo, nós sabemos, a gente trabalha e está ligado aí ao pontifício, que agora é o Dicastério para o Desenvolvimento Integral, onde era o Pontifício Conselho de Justiça e Paz, sobre a gravidade da questão da água no mundo. Porque a água, a falta da água está ligada à miséria. Lembrem, eu vou ainda falar sobre isso, mas lembre que o Papa Francisco diz, tudo está interligado. Quando a gente sabe, porque tem essas ligações aí no CELAM e grupos com grupos latino-americanos, por exemplo, que todo o aquífero Guarani, a parte que está no Paraguai e que está numa parte do Brasil, a terra de cima está sendo toda comprada e vão monopolizar a água. Quando a gente tem as informações, aí fala assim, pô, Rosana, da onde você tirou isso? Se a invenção é fake news, me prova. Porque eu te mostro a fonte. Quando a questão, por exemplo, da água, vocês sabem que ali Caxambu, que era ali a coisa das águas, os parques estão fechados? Sabiam disso? Foram comprados por uma multinacional de Minas. E aquelas águas vão ser engarrafadas e vendidas. E quem vai comprar? E quem vai ter acesso à água potável? Isso tem a ver com a questão da pobreza. Quando se trata dos biomas, quando se fala que Deus, que Jesus veio para que todos tivessem vida, e vida em abundância e vida plena, significa a totalidade do humano. Não é só o coraçãozinho que fica assim, meu Jesus, eu te amo tanto, gosto tanto, me aquece tanto o coração. Ótimo, põe também mais um cobertor. Mas não perca a dimensão do todo. Dessa pertença a um povo, essa pertença a uma sociedade e de pertença à humanidade. Então, esse divórcio que separe, a gente tem visto isso crescendo dentro da nossa igreja, de outras experiências religiosas também, mas dentro da nossa igreja, que é o que a gente está tratando, é assustador as consequências que isso traz. E a grande coisa, a igreja não tem que se meter nisso, que é o que a gente escuta. A igreja não tem que falar de questão social. A igreja tem que ficar no terreno da... Lembro, eu era jovem, faz tempo, quando o Dom Luciano, que era secretário da CNBB na época, quando teve uma questão, que era a questão da Vale, uma coisa assim, que era o governo do Fernando Henrique, e Dom Luciano era duro na queda. Era um doce. Quem conheceu o Dom Luciano sabe que estava diante do santo. Eu tive esse privilégio. E a manchete não sei se era Folha ou Estado de São Paulo, que dizia que Fernando Henrique dizia o seguinte, que a igreja fique no seu lugar, que é a sacristia.
Esquecemos essas coisas rápido. Principalmente nós que vivemos. Os jovens não, porque não viveram isso. Mas justamente porque queriam colocar um Cristo que não é o Cristo da igreja. Não é esse Jesus que é apresentado. Então, tentando responder por que é... Eu acho que eu estou mexendo lá e estou mexendo aqui. Espera só um pouquinho, acertar aqui que eu... Que a fraternidade e fome passa a ser o tema da mais grave importância. Não é mais um tema. É um tema primordial para a questão da defesa da vida. Eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de defender a vida, né? E a primeira coisa que se fala é a questão do aborto. Óbvio que se fala, nós somos contra. Mas eu tenho que pensar na vida em todo o seu arco. Do útero à velhice, ao fim, ao velhinho com Alzheimer, que é desconsiderado nas casas, se possível, se coloca em casa de repouso, que atrapalha. Todo o arco da vida tem que ser considerado e defendido. Eu sempre falo nas minhas aulas, assim, porque a gente fala do aborto, mas ninguém fala do aborto social. Uma criança pequena, que fica nas periferias das nossas cidades, brincando em cima de um esgoto a céu aberto, não é um atentado à vida? Você deixaria teu filho brincar em cima do esgoto de céu aberto? Colocar a mão? Pôr a mão na boca, porque não tem ninguém para olhar para ele? Nós deixaríamos? Não. Mas por que o filho do outro pode? Por que isso não nos compromete? No tempo da pandemia, olhem bem. Olhem bem. Faça um esforço da empatia. Tente se colocar nesse lugar. Como é morar lá? Como é que é andar nessas vielas? No tempo da pandemia, eu tive uma aluna que fez teologia médica, inclusive era dos Médicos Sem Fronteiras, e nós criamos um grupo de solidariedade na época, deixa eu pegar isso aqui, na época, e ela falava assim: professora, vamos fazer pedido, mas não peça álcool. Eu falei: como não pede álcool? Porque tem que higienizar, né, aquela coisa. Ela fala assim: não, nós vamos fazer isso com água sanitária, porque álcool é fácil de pegar fogo e pega fogo na favela inteira. A água sanitária eles vão jogar no chão do barraco e essa água vai ser jogada para fora nas vielas para tentar desinfetar as vielas. A maioria que trabalhava em casas de família perderam. Não tinha alimento. E ela contou o caso de um senhor, de um velhinho, que foi lá buscar uma das cestas e disse que ele falava, respondia as coisas para ela, mas não tirava os olhos do pacote de macarrão. Era um olhar fixo. É fome. É fome. A pandemia, para poder entender e a gente ir abrindo o leque, a pandemia desvelou, a pandemia tirou o véu de uma realidade que para muitos era oculta.
mas que estava ali há muito tempo. Muitos problemas socioeconômicos e políticos eram camuflados. E como a gente não discute, vocês viram que a gente não discute questões sociais nas nossas comunidades eclesiais, atingindo também, então, esses problemas eram camuflados, e atingiu também setores eclesiais, determinando assim uma prática pastoral alienante, que não contemplava, quando muito, se organizava a colheita a coleta de cestas básicas, tal, e davam. Mas isso é solidariedade? Sim, é. Mas nós vamos ver daqui a pouco, no princípio, que é algo mais além. Na verdade, o que não era novidade, muitos pesquisadores, cientistas sociais, teólogos, alertaram sobre essa realidade. A pandemia chegou e, abre aspas, o sistema imperante fica ileso da autocrítica de suas decisões e opções históricas inconsequentes com a vida do planeta. Ora, a busca de um culpado possibilita ao sistema se refazer de dentro, para continuar o velho normal de sempre. Aumentar seus lucros, livrar-se das responsabilidades da fome, das destruições planetárias, das hecatombes mundiais, etc. O sistema no qual a gente vive e que a gente não atina, porque nós não estudamos, porque a gente não faz essa relação fé e vida cotidiana, esse sistema segue a lógica de sempre. Se antes se culpabilizava os pobres pelos fracassos do sistema, agora o alvo é a pandemia. Ela se torna vilã e, em nome dela, se defende um pacote de medidas que contrariam tudo quanto é direito e se justificam ainda mais o sacrifício, seja do planeta e dos povos. Então vejam, está tudo bem aí? Vocês estão tudo quieto, mas na boa? Não estão dormindo, nem pensando na TV do Big Brother, né? Veja. Papa Francisco diz o seguinte: não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. E aí a gente pode pegar o bom samaritano. Esse contexto de conteúdo moral, ético, social nos aponta para características essenciais do pensamento bergogliano, de Bergoglio. O sentido do encontro, da misericórdia e do cuidado. Pilares que são as linhas mestras do seu pensamento social. Todos os documentos, principalmente do Papa Francisco, têm esses 3 pilares. E esses pilares são pilares que devem nos desinstalar. Se eu pego a história do samaritano, eu posso pensar o seguinte: estava lá, o cara tomou uma tunda, bateram nele, ele ficou como morto na estrada. Passou o sacerdote, passou o levita, eles não podiam, eles viram lá, mas se eles se contaminassem, não podiam servir. No tempo aquela história toda, não precisava. Aí o pessoal gosta ali de meter o pau nos padres, nessa hora. O padre não parou, tinha que ser. Não, mas eles tinham lá a sua razão de ser, E veio o outro que era o que falava o mantra, a fofoca e tal. E é interessante os verbos, né? Que ele fala assim: e ele moveu-se de compaixão. E aí ele vai ao encontro. Nós temos uma lógica perversa, porque nós achamos que o caído, que o chagado tem que vir a nós. Não, se vem alguém na minha porta e pede um prato de comida, mais jeito eu dou.
Mas nós não vamos. Nós que eu estou falando, é lá a minha realidade de São Paulo. Vocês, eu sei que show de bola. Entendeu? E aí, ir de encontro ao, que é a grande pergunta, quem se fez próximo? Quem é o próximo? Então, amar ao próximo como a ti mesmo, e ir de encontro ao próximo, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, essa preocupação aparece forte quando o Papa afirma que somos chamados a cuidar dos mais frágeis da terra. E quem são esses mais frágeis? Durante a pandemia, nós vimos cenas estarrecedoras e a gente esqueceu. É tudo assim, ó. O sistema faz assim, ó. Com que você esqueça rápido. Você chora na hora, você se comove, você fica emocionado, triste pra caramba, mas passou. Vem uma notícia aí do Guarani, que parece que vai sair da terceira divisão. Tá na terceira? Não, aqui é só uma brincadeira. Não estou querendo defender, só assim uma coisa assim. Vou devagar. Mas eu sou Ponte Preta que eu digo. Só para animar, só para criar confusão. Porque não dá para ficar uma noite tranquila assim, né? Então veja, tudo nos leva a esquecer. Passou o momento do impacto, logo depois se esquece. Mesma coisa, por exemplo, com os Yanomamis. Tivemos aquele momento, não, eu recebi, eu tenho vontade de tacar às vezes o celular contra a parede, porque vocês recebem assim, não, mas isso são índios, indígenas que vieram da Venezuela, por os quintos dos infernos, que venha da Arábia Saudita. Há alguém que para nós vamos ver, que para nós tem um peso fundamental de vida. É alguém. E aí a gente justifica que não deve ter isso. Então, Papa diz, produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam sem pão de cada dia. Isso constitui um verdadeiro escândalo, um crime que viola direitos humanos básicos. O Papa falou isso na pré-cúpula sobre os sistemas alimentares da ONU. Aqui, rapidamente, são os números que se encontram nesse manual, como é que é? Texto base. 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Aqui vocês veem os dados. Somamos mais 14 milhões de famintos no Brasil em pouco mais de um ano. Em pouco mais de um ano. Nós não sabemos o que passa dentro das casas, se é que existem casas ainda, dessas pessoas. A gente só sabe, pelos noticiários, quando alguém vem e dá a notícia, e aí eles fazem questão de abrir a geladeira para mostrar que não tem nada, a panela que não tem nada, e aquela mulher oprimida, que é obrigada a abrir a tampa pelo jornalista, que fala, mostra, importante que veja, vocês querem fazer a imagem, né? Mostra, e ela constrangida de não conseguir manter a sua própria família. Nos coloquemos no lugar dessa mulher. Como é que você se sentiria? Teu filho pedindo comida e você não tendo para dar. Já se colocaram? Para você, pai. Para você, padre. Que tem o seu povo e sob o seu presbitério pesa um povo que te foi entregue para você cuidar.
E não é só para a missa. Não está escrito só isso, não. Depois, as causas. Também não vou entrar. Que é a questão da história, da estrutura fundiária, a raiz das desigualdades que está nessa distribuição injusta da terra, política agrícola perversa. E aqui eu posso dar um testemunho. Em 2004, eu fui tradutora, vieram 14 prefeitos de cidades italianas que vieram para ajudar, auxiliar no projeto da cisterna. Agora estamos falando da cisterna. Isso começou em 2004 e eu fui para o Piauí para poder levar água. E do Piauí havia uma ONG italiana chamada Emergency. Havia, não existe até hoje. Que quis entrar nessa luta contra a fome, lá em 2004. E eles trouxeram todo instrumental para criar um hospital na cidade de Picos, no centro do Piauí. Eu fui a Picos e vi o que era um hospital que atendia toda aquela região. Sabiam que não tinha um ginecologista? Não havia um ortopedista, médico que atendesse o SUS? Uma criança com uma fratura exposta tinha que entrar numa ambulância toda funhanhada e viajar 450 quilômetros numa estrada que era só buraco. Tudo pronto para instalar o hospital. Tudo. Médicos que viriam dessa ONG treinariam os médicos brasileiros e o hospital era dado. Não fizeram. CR, não. CFM impediu, porque disse que os médicos que vinham de fora tinham que fazer a revalidação do diploma. Perdemos o hospital. Não conseguimos. Eu fui a Brasília várias vezes, junto com eles, para ser tradutor. Então a questão da desigualdade, ela tem um círculo muito maior. Aí, a ganância do dinheiro, a ganância do poder. Né? Hoje eu falava um pouquinho lá na PUC, dizendo o seguinte: que profissional, a PUC São Paulo, a PUC Campinas, as pontifícias, colocam quando ele se forma? O cara que vai ganhar muito dinheiro, advogado, engenheiro, que vai comprar um carrão, que vai fazer uma baita casa legal. Só isso é muito pouco. Como é que nós pensamos a vida? Eu entendo isso porque quando meu primeiro curso foi Direito, na USP. Eu era a primeira pessoa da história da minha família a entrar na universidade. Eu venho de uma família pobre. E quando eu passei para o 4º ano, eu desisti. Na minha cabeça eu tinha essa ideia da justiça dos pobres, aquela coisa toda. Mas quando eu passei para o 4º ano, eu vi que eu queria fazer teologia. Eu ainda brinquei de manhã. Deus foi bom comigo, porque não deixou nenhum deles morrer de infarto. Meu pai, minha mãe, meu avô, porque... O que é teologia? O que é isso? Você vai sobreviver com teologia? Eu falava, não sei. Mas, pai, eu vou te explicar. Não, eu não quero te explicar. Você precisava era ganhar dinheiro. Era a lógica do pensamento. E eu só queria entender a palavra de Deus. Eu só queria entender o projeto. Porque eu me apaixonei por esse Jesus. Mas me apaixonei pelo povo dele também. Não dá para você amar Jesus sem amar o povo dele. Eu diria que é hipócrita. Porque ele está nesse povo.
e nos mais fracos. E aí, o Papa fala o seguinte: para a humanidade, a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha. Em grande parte é provocada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, a qual se acrescenta a falta de investimentos no setor agrícola, as consequências das mudanças climáticas e o aumento dos conflitos em várias regiões do planeta. Por outro lado, se descartam toneladas de alimentos. Diante dessa realidade, não podemos permanecer insensíveis ou paralisados. Somos todos responsáveis. Elevados níveis de pobreza são o indicador mais claro da injustiça distributiva que prevalece no mundo. A periferia cresce e o centro do poder, da riqueza, se restringe cada vez mais. Não existe democracia com a fome. Não há desenvolvimento com pobreza e ainda menos justiça na desigualdade. Ah, Rosana, esse padre é comunista. Esse padre, até a roupa que você botou a fotografia vermelha. Olha, eu nem pensei nisso, agora que eu vi, eu falei assim, até a roupinha tinha dele, o paramento. Eu posso até contar uma coisa para vocês. O cardeal de São Paulo, coitado, o cardeal de São Paulo, ele tem a fotografia no Twitter, ele com a roupa vermelha, né? Nossa, acabaram com ele, porque dizer que ele era comunista. Eu falei, viu? O senhor foi explicar que é do martírio, disso aqui piorou ainda mais. Coitado, que com dor. Mas dai-lhes vós mesmo de comer. É interessante, né? Porque quando você pega os textos bíblicos e vem lá que o maná caiu do céu, mas faz mais de 5.000 anos. E a gente nem sabe se caiu mesmo daquele jeito. Né? Não caiu assim. Né? Tem até um desenho animado que é a chuva de hambúrguer. Não caiu. Não caiu mais, gente. Não caiu mais. Dai-lhes vós mesmo comer. Eu imagino Jesus falando isso à cara dos discípulos. Ó, manda embora. Tá tarde. Até ele chegar em casa, tem que... melhor mandar embora agora. O que vocês têm? Não, mas manda embora. Ele falou assim, dai-me vós mesmos de comer. Mas nós só temos 5 pães. Não, o contrário, né? 5 pães e 2 peixes. Eu sempre troco. 5 pães e 2 peixes, nós só temos isso. Eu acho que Jesus, se fosse na nossa linguagem, ele ia olhar para a moçada, se fosse nós, falar assim, te vira, menino. Te vira, você não acredita? Te vira. Olha a multidão aí. Te vira. E eu entendo esse te vira como um desafio, mas ao mesmo tempo algo muito terno de Jesus, dando a possibilidade para aqueles discípulos aprenderem que era possível. E quando eles aceitam o desafio, eles alimentam até sobrar. Mas eles tiveram que aceitar o desafio. E aí, a doutrina social da igreja está aí, ó. Eu vou dar só uma visão, né? Não dá para dar um curso todo. Ela, o que a doutrina social da igreja é? Deixa eu fazer a pergunta. Vocês já estudaram a doutrina social da igreja? Já. Levanta a mão quem estudou. Dom João, se o senhor não levantasse a mão, eu ia ficar preocupado, hein? Mas estudaram ou foi uma palestra? Terceiro ano. Ah, você tem faculdade de teologia? Não, geografia. Eu tive doutrina social da igreja. Nossa, na faculdade de geografia? Ah, da PUC. É a disciplina teológica que tem todos os cursos, isso. Mas a maioria não. Se eu perguntar para vocês que não levantaram a mão, vocês saberiam definir o que é? Sem olhar para o slide? Cola não, né? Apesar que todo mundo cola.
não sabe. E aí a gente se pergunta, como é que a gente responde aos problemas sociais se a gente não sabe o que a igreja pensa deles? Ou quais orientações que a igreja nos dá? E é isso. Só vou ler um. Olha, o ensinamento social da igreja nasceu do encontro da mensagem evangélica e das suas exigências com os problemas que mandam da vida da sociedade. Isso é do documento Libertatis Consciência, que foi escrito pelo então o cardeal Ratzinger, depois Bento XVI. Aí os textos de João Paulo II, Paulo VI, os papas falam isso. E a gente não sabe. E eu brinco muito com os padres, com os seminaristas, com os meus alunos, que eu falo assim, olha, e os padres que já são padres há algum tempo, vocês me confirmam se é uma invenção minha. Mas eu sempre falo assim, gente, presta atenção. No seu, espero que você tenha uma longa vida presbiteral, eu acho que no máximo, virão 15 pessoas que vão te perguntar para você explicar para elas o mistério da Santíssima Trindade. Mas virão milhares. Perguntar como é que faz para manter uma família desempregada. Serão milhares que vão te buscar na confissão e na orientação espiritual como suportar a miséria, como manter sua família. Estou errado, senhores padres? É isso mesmo, né? É claro que conhecer a doutrina da igreja, saber o mistério, isso é fantástico. Mas eu digo que o anseio da vida é o dia a dia, é o cotidiano, porque é ali que a gente está. Essa cobrinha aí é a doutrina social da igreja. E isso um dia, se vocês quiserem, eu venho, me predisponho a vir dar um curso sobre isso. Ela começa com fontes. A fonte dela, primária, é a Sagrada Escritura. Então, quando você pega os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todos eles tratam da vida real das pessoas, do povo hebreu, depois daquele povo que vai se tornando a igreja. Ali você vê todo o que é o cotidiano, as dificuldades, ou como os profetas falam, né? Por exemplo, as injustiças, as desigualdades. Eu gosto de Isaías quando fala assim, eu escondo a minha cara da festa de vocês. Capítulo 51. Eu escondo a minha cara da festa. Porque eu quero, né, aí já 53, o que eu quero é que como fala? Me sumiu da cabeça agora. Mas, isso, fala mais alto. Isso. Escutem o diabo. Eu já esqueci. Não, porque a idade pesa, viu, moçada? 64 daqui uns dias pesa. Aí, quando você pega esse Jesus, essa prática de misericórdia, de acolhida, de estar junto com os pobres até o fim, e aí você vê toda a tradição da igreja, que é linda no campo social. Quando tem gente que fala assim, a igreja não fala sobre questão social, porque não estuda, porque não sabe. Nessa coisa que tem os ataques à igreja agora, nesse tempo doido que a gente está passando, você via lá, quer dizer, o cara não sabe lhufas da igreja. O próprio católico não sabe lhufas da tradição da igreja. E aí vem um Zé Mané que fala qualquer bobagem lá, ele acredita no Zé Mané, mas não acredita nessa história. Capaz de falar que Isaías era fake news. Né? Aí você tem o período patrístico, os padres da igreja, que é genial, eu adoro São João Crisóstomo, que era conhecido por boca de ouro, porque ele era, conta-se uma lenda, conta-se, não sei se é verdade, uma lenda, eu já procurei, mas não achei, diz que ele celebrava a missa de domingo
lá no seu mosteiro, lá, e o povo lá da aldeia, da cidadezinha, tudo para lá. E um dia vão para lá e o portão está fechado. Está fechado com uma plaquinha, dizendo assim: hoje não haverá Eucaristia, porque um deste povoado morreu de fome. Se fosse hoje, nós vamos ter que arrumar outro emprego para os padres. Porque nós vamos colocar. Porque se nós somos responsáveis e gente morre de fome, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. A gente tem que se angustiar. Não é angustiar no sentido de ficar pirado, mas é indignação. Meu bispo que me fez estudar, uma vez ele falou para mim, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, faleceu ano passado. Ele falou assim: Rosana, enquanto um nessa terra passar fome, a gente não pode ter um sono sossegado. Não pode. E aí vem período medieval, com Tomás, período moderno. E aqui o catolicismo social do século XIX, nós leigos temos que conhecer. Eu leio um texto dos meus alunos seminaristas. Agora, para vocês que estão aqui, que é do seminário, já não vai valer mais, não vai ter graça. Mas tem um texto que eu leio, que é um texto que é um leigo jornalista que se dirige ao clero da França. E tem um pedaço que ele fala assim: não vos preocupeis quando vos chamardes de comunistas. Olha que genial! Nesse tempo, não se preocupem, porque vocês são seguidores do Senhor Jesus, barará, barará. Aí eu pergunto para os alunos: quem que fala isso? Ah, Leonardo Boff. Ah, o Lula. Ah, não sei o que lá, tudo vermelho, né? Tudo coisa. Aí eu falo assim: pois é, moçada, a gente não sabe lufas. Esse texto é de 1848, mesmo ano que foi publicado o Manifesto Comunista. E foi escrito, então, quando eu falava, mas já o fundador dos vicentinos, Frederic Josselin. Ele que escreveu. Então, quando alguém vem falar para mim: ah, o Papa é comunista, esse bispo é vermelhinho, eu falei: ah, filho, vai pro inferno. Você não sabe nada. Não falo isso nas redes, porque é capaz do cardeal lá me tirar a missão canônica. Aí eu venho bater aqui, viu, Dom João? Você me dá uma missão canônica para dar aula. Eu maneiro um pouco, né? Porque eu sou burra, mas não tanto, né? Mas pode dizer assim: cara, não sabe a história. A doutrina social ela é fantástica. É um tesouro escondido, que nós temos um mapa e a chave. Mas a gente precisa querer estudar. Eu já estou. Agora, então, na doutrina social tem vários princípios, mas vou ligar só 3 que ligam essa questão da forma, que é o princípio fundamental da doutrina social, é a defesa da dignidade humana e de seus direitos inalienáveis. O homem, a pessoa, é o caminho da igreja. Representa a síntese mais densa do compromisso da igreja com o homem. É a promoção integral da pessoa. Então, a dignidade da pessoa humana deve ser o objetivo último da produção de bens, da organização política e das expressões culturais. A teologia é unânime em dizer que o fundamento de toda a dignidade humana está no fato de nós todos sermos imagem dele. Sermos imagem de Deus. Então, se todos somos imagem de Deus, e eu permito, por ação ou por omissão, que essa imagem venha destruída pelo flagelo, destruída pela miséria, destruída pela fome, cara, como é que a gente encara Deus? E vamos no oba! Como é que a gente encara? Como é que eu perco o sentido de pertença?
como se eu estivesse numa outra situação. E o pior é que, se fosse só isso, já estava complicado. Que todo outro é a imagem do Deus que eu creio. Todo outro, toda outra. São imagens dos Deus que eu creio. E tudo se complica quando vem esse tal de Jesus e apresenta Deus como Pai. Nos tornamos filhos do Filho. E aí o outro não é só a imagem do Deus que eu professo, mas o outro é meu irmão e minha irmã. E nós não acreditamos nisso. Vamos ser honestos. Porque a gente não deixa nenhum irmão nosso de sangue passar fome. A gente não deixa um irmão nosso que sei lá, perdeu, está tudo ferrado lá, a vida dele, família ferrada, e ele vai para a rua, e a gente vai deixar ele dormir? Na rua? Ou a gente traz para casa, aumenta a água no feijão, bota mais fubá no angu, e se vira. Então, como é que a gente entende essa pertença de sermos família de Deus? De sermos irmãos? E aí, chega nas paróquias lá de São Paulo, viu, Dom João, não é aqui não? Lá de São Paulo, chega e bate e fala assim, eu tinha um aluno, é padre hoje, posso falar, mas ele era uma gracinha. Ele chegava todo dia num bom humor na faculdade, irritante. Irritante. Sabe aquele que chegava, bom dia, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, não sei o que lá do Espírito Santo. Ele falava. E aquilo ali foi me subindo o sangue. Eu sou italiano. Aquilo lá foi me subindo o sangue. Um dia eu estava com a veneta. Ele chegou, bom dia, minha irmã. Eu falei, quase quer dizer não. Eu falei, vem aqui. Você sabe quanto eu devo? Você sabe por que eu choro? Debaixo do chuveiro, escondida dos meus filhos? Você sabe quais são as minhas dores? Como é que você fala com o seu irmão? E aí você entende o que Francisco vai falar da cultura do encontro. Se eu não me interesso pela vida do outro, fica na coisa, e é aquela coisa da paróquia, né? Que você chega, bate na cena no ombro, ô fulano, tudo bom? Né? Pega lá o Bento é meu amigo, Bento Padre Lucas, meus amigos ali. Pega o Toco, pega o Toco primeiro, Toco. Fala assim, ô, tudo bom, meu irmão? Aí ele para e olha para você, que é o que você não quer que aconteça. Ele fala assim, não está bem. Aí você tem que parar. Aí você tem que parar e o cara começa a contar o drama dele e você já começa a ficar agoniado, porque você vai ter que fazer alguma coisa e você não está a fim de fazer. Então, na primeira respirada do cara, ele diz, vou rezar por você. E vaza! E vaza! Dá a volta na igreja que é para encontrar a saída. Vaza! Estou mentindo. Cara, isso é vida. A gente vaza, né? Ou então entra, não aqui na arquidiocese, claro, mas nas outras, lá da Patagônia, entra aqueles que vão, os leigos, tem uns leigos lá na Patagônia, que querem ser os donos da igreja. Cara, é dramático. Eles entram, e ainda ser ministro, nossa senhora, coloca a túnica assim, pendurada no braço, parece político. Entra assim pelo corredor do canto, não vai pelo meio. Mas está com a coisa assim, não tem microfone na mão, ele está assim. E agora? E fica só no culto. A liderança de a gente ir para fora, não, de ficar tudo enfiado dentro lá do templo, isso é coisa do padre, gente. Cada vocação é a sua. Nós, leigos, somos chamados a sermos testemunha no mundo, na realidade, sociopolítica, econômica, é lá.
é ir lá para a rua. Mas a gente acha que só dentro da igreja a gente vai ser santo. Sim, nós vamos tomar uma ferrada quando a gente chegar do outro lado. Fala assim, quem mandou você ficar enfiado lá dentro? Lá você trabalha pastoralmente, beleza, vai fazer o seu trabalho, mas nós temos que ir para fora. Agora a gente não acredita que a nossa santidade está no torno, está na cadeira de dentista, está no giz de professora, está na mesa do comércio. A nossa santidade não é o fato, desculpa, só vou usar o termo assim para ficar mais chulo, só para reforçar. Não é se eu sou ministro e fico manipulando os paninhos, os instrumentos lá da missa. Eles têm uma vocação específica e nós temos uma vocação específica. E a gente acha que a nossa vocação é inferior. Cai na real, moçada. Sem nós eles não são nada. Oi. Essa é boa, hein? Vocês me devem essa, hein? Mas, justamente, quer dizer, essa dignidade de ser, de reconhecer no outro o irmão, nos compromete até o último fio de cabelo, até o dia da nossa morte. Não tem como escapar. Não tem. Tem uma história que eu contei lá de... que eu contei lá de manhã. Gente, eu já estou perdido no tempo aqui. Me avisa quanto tempo eu tenho. Que aí eu corro. Sobre a questão da dignidade, há anos atrás, tinha uma parte do jornal Hoje, que ia de sábado na Globo, que eles entrevistavam artistas no bairro que nasceram, no lugar que nasceram. Aí mostrava a casa, a escola, aquela coisa toda. E foi entrevistar o Acerola. Sabe quem é o Acerola? Sabe? Que é o Douglas do último BBB. Né? Aquele preto que é o mais preto do que o laranjinho. E aí ele está mostrando, ele nasceu no Complexo do Alemão, uma das grandes favelas do Rio de Janeiro. E aí ele começa a contar para a jornalista que a maioria dos amigos dele de infância já tinham morrido por causa do tráfico. E aí a jornalista virou e falou assim, o que mais você lembra, o que mais te marcou, o que mais você lembra da tua infância? Ele falou do cleque. Você falou cleque? É o cleque das portas dos carros quando eu me aproximava. Cleque. Cleque. Nós sabemos o que é isso. Nós fazemos o cleque. E ele é teu irmão. Porra, mas você vai querer que a gente se exponha? Não, acho que ele tem que ter cuidado, tal, mas eu tenho que ter noção de que aquele que é meu irmão, que hoje eu tenho medo, chegou naquela situação, por quê? Eu tenho que perguntar a causa para buscar solução. Eu tenho que me enfronhar. E aí a gente vê a negação daquilo que é bem comum, que é esse segundo princípio aí, que é o conjunto de condições concretas que permitem a todos atingir níveis de vida compatíveis com a sua dignidade. Aí fala do bem comum nacional, que é a responsabilidade e a própria razão de ser do Estado, ou seja, o bem de todos, sem discriminação. Só entendo o bem, aí também fala da comunidade internacional, mas só entendo e reconheço o bem comum se entendo o outro e todos os outros como igual. Teria um vídeo para passar, mas eu acho que vai ficar meio comprido. É uma professora, eu vou falar, é uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma pós-doc, psicanalista, que ela diz o seguinte, que eu só aceito o bem comum, ou seja, todas as condições, saúde, educação, moradia, tudo isso daí, que o outro tenha, se eu reconheço o outro como igual. Quando eu não reconheço, eu permito a barbárie. E aí ela falou, por exemplo, da escravatura.
O negro não tinha alma, portanto, ela falou do Holocausto, que as diversas minorias, eles achavam que não era igual. Então, mata. Porque quando se empresta a subjetividade ao outro, você se compromete. Então ele passa a ser um igual. E quando passa a ser um igual, você reconhece que ele não pode não ter as condições necessárias. Nós reconhecemos o outro como igual, ou a gente, lá no fundo, não que a gente fala, mas lá no fundinho, bem do fundinho, a gente acha que aquele que é preto, que vem pedir alguma coisa para você na rua, na porta da tua casa, é o igual? Ou você acha que ele é inferior? E isso, como a teologia moral nos ensina, isso é só na nossa consciência. E lá, na nossa consciência, só tem duas pessoas. É você e Deus. Ninguém entra lá. Ninguém. E lá ele te fala. E lá ele te mostra quem nós somos. Lá está a verdade. Né? Que eu posso chegar e falar assim, Rosana, né, dei aula. Você deu uma aula ótima. Eu falo, muito obrigado. Na minha cabeça, na vozinha que Deus fala assim, você não preparou. Você deu sorte. Mas você não preparou. Você enganou. E assim vai. Então, quando eu não reconheço o outro, eu vou alargando essa cultura da indiferença. Então, eu lamento, a gente não é gente ruim. A gente chora quando vê uma velhinha passar a noite toda na fila da UPA. A gente chora quando a gente se emociona quando uma criança tem uma coluna numa sala que não tem carteira. A gente chora, a gente se emociona vendo a TV. E aí, o que a gente faz com esse choro? Aí, esse princípio do bem comum a gente entende com outro princípio, que é a destinação universal dos bens. O que quer dizer? Aqui na PUC eu falei diferente hoje, porque eu sei que não é todo professor que é católico, tem as suas coisas. Mas aqui para nós não, para nós eu falo. Nós acreditamos num Deus Criador, que cria todas as coisas para todos. Então, a minha forma de ver o mundo e a vida parte dessa realidade. Eu creio num Deus que criou tudo para todos. Então, por que vem negado as coisas? Quando eu penso no bem comum, eu penso também em São Tomás, quando ele fala que o todo está na parte e a parte está no todo. Por exemplo, a gente faz um esforço desgraçado para botar um filho numa escolinha particular, porque a gente acha que a escola pública falida, fracassou. Então eu abdico da res pública, eu abdico da coisa pública, reforço a coisa privada e lamento que a coisa pública não funcione. Todos nós lutamos para ter um seguro-saúde privado. E se não fosse o SUS desse país, eu não sei qual seria o tamanho da tragédia no tempo da pandemia, no tempo auge da pandemia. Mas a gente mete pau no SUS. E não lutamos para aquele melhor. Por quê? Porque eu tenho seguro-saúde privado. A educação é a mesma coisa. Porque você está numa escola, botar seu filho na escola pública, você tem que participar das reuniões de pais e mestres, ir lá, fazer isso, fazer aquilo. Estamos dispostos, sabe por quê? Porque a gente quer ganhar dinheiro, cara. E de fim de semana a gente quer ir para a paróquia, ir lá, tocar violão. Porque tem muito trabalho também, o padre que não venha também me atormentar com muito trabalho, porque a gente trabalha a semana toda, a gente gosta de ir lá conversar, tocar um violãozinho. Agora, sair do tempo para ir de encontro ao outro, ao Chagados, opa!
Opa, aí é outra coisa. Então Deus destinou tudo que ela tem para ser usado com equidade, sob as regras da justiça, inseparável da caridade, sejam quais foram as formas de propriedade. E o último princípio que eu apresento é o princípio da solidariedade. Opa! Ah, não. Estou falando que eu mexo aqui, mas não mexo aqui. Isso. É o da solidariedade. Está ali a explicação, mas eu queria me ater a essa solidariedade passiva e solidariedade ativa. Solidariedade passiva é essa que eu falei. A gente é capaz, por exemplo, qualquer pastoral, num caso de emergência, num caso de necessidade, a gente se reúne tudo, vamos lá, vamos pegar a cesta básica, sei lá, e vamos resolver temporariamente tal problema. Isso a gente faz. O problema é a solidariedade ativa, que é aquela que se compromete, como Jesus fez, com o destino dos frágeis, com a vida dele inteiro, não naquele momento emergencial. É solidariedade essa das coisas? Claro que é. É necessário? Claro que é necessário. Mas há um passo qualitativo, que é quando você se compromete com a vida. Com a vida. A gente vai fazer essa solidariedade de atender? Vamos, mas não pode ser só isso. Porque isso fica parecendo enganar a consciência, sabia? Porque terminou aquela cesta básica, o que aquele infeliz faz? Ou aquela infeliz faz? O que ela vai comer? E aí, o Francisco, aqui é o texto da Ceci, da Domese, que é também aqui da região. Ela colocou, a igreja como hospital de campanha é a que faz diagnósticos, identificando os sinais dos tempos, faz prevenção, criando um sistema imunológico ao vírus do medo, ao vírus do ódio, ao vírus do populismo e do neocolonialismo, e faz convalescência, com o perdão que ultrapassa os traumas. E aí, todos os cristãos, incluindo os pastores, são chamados a preocupar-se com a construção do mundo melhor. É disto mesmo que se trata, pois o pensamento social da igreja é primariamente positivo e construtivo e orienta uma ação transformadora. E é nesse sentido que não deixa de ser um sinal de esperança que brota do coração amoroso de Jesus, ao mesmo tempo une o próprio empenho ao esforço em campo social das demais igrejas e comunidades eclesiais, tanto na reflexão doutrinal como na prática, o texto do Evangelho da Ordem. E por onde que se passa isso? Já que nós não vamos poder pegar os 33 milhões de brasileiros e trazer aqui para a Arquidiocese de Campinas. Passa necessariamente pela questão política. Rosana, você vai falar de política? Bom, tanto eu vou embora amanhã cedo. No documento Fratelli Tutti, o Papa Francisco fala da política melhor. E é um dos capítulos centrais e mais longos desse. E aí está o coração do texto. É possível verdadeiramente colocar a política a serviço do bem comum? E aí ele vai explicando que sim, é possível. Só que a gente vai ter que estar envolvido nisso. Eu gosto muito do que Tomás de Aquino fala, e depois o Bento XVI ele retoma isso na Caritas in Veritate, quando ele fala assim, que a expressão por excelência da caridade é a política. Por quê? Porque a política leva a minha mão aonde eu não posso chegar. Como é que a gente pensa, por exemplo, naqueles que passam fome no interior do Maranhão? Eu fiz durante anos, todas as minhas férias eu ia para esse lugar, bem 450 quilômetros de São Luís, para falar de doutrina social, num lugar que não tinha nada. Eu não podia. Eu estou aqui, estou em São Paulo. Mas quando a gente trabalha políticas públicas e levamos a sério isso,
É a nossa forma, e não é só fazer, orientar, como é que fala? Cobrar, olhar, zelar, para que isso ocorra. Aqui na cidade de Campinas, a gente não pode abrir mão. Aí você fala assim, mas está tudo uma baixaria, partido. Como nós vamos resolver? Eu não sei. O que eu sei é que a gente não pode se eximir disso. Mas a gente junto faz. E isso tem que ser discutido em todas as pastorais. Todas. Porque se a gente tivesse formação séria, desde a pastoral do batismo, por exemplo, doutrina social na pastoral do batismo, nos cursos de preparação, da Eucaristia, de noivos, tem que ter doutrina social, porque qual família é comprometida hoje? Como é que você forma uma família cristã que não esteja comprometida com a sociedade? A gente fica mais preocupado em falar de método contraceptivo. O mundo está se acabando, nós falamos assim, olha, não pode. Tome suco de laranja. Antes ou depois? Não, durante. Resolve o problema. Não, a gente fica mais preocupado com isso do que o mundo despencando, do que gente morrendo, do que gente passando fome. Nós temos que priorizar. E isso a doutrina social, ela responde. Eu não vou ler porque eu já estou estourando o tempo. Cadê o meu querido? Falta 5? Foi isso que você fez? Você fez assim? Tem mais um pouquinho? Ele fez assim para me salvar. Então, a política é necessária. Gente, nós estamos vivendo uma crise muito séria. Não é só no Brasil. Aqui no Brasil tomou uma proporção assim desastrosa. Mas vários lugares do mundo. Quando você pensa um terremoto nas proporções que tomou a Turquia e Síria, e que parte de grupos da Síria não permite chegar ajuda. Quando barcos que vêm do norte da África, de outros países atingidos pela guerra, e que morrem no Mediterrâneo, porque não é permitido a eles aportar. Quando a gente teve a questão da pandemia, né, eu hoje contei também de manhã, porque em casa a gente discute muito política com os filhos, né? Eu tenho um neto de 5 anos, então, que é a minha grande paixão hoje, mas a gente conversa, discute e chora, porque chora. Minha família, eu e meu filho, principalmente, tem 42, a gente já chorou. E aí eu falei para eles, nós estávamos conversando, discutindo planos de governo, né? Analisando e tal. Eu falei, tudo bem, a gente pode fazer uma escolha partidária, porque é necessário, porque é dentro desse esquema que a democracia ela se coloca, aqui em outros países, é através do voto. Mas aí eu perguntei para o meu filho, da onde parte o teu voto nessa eleição? Da onde parte o teu voto? Além do plano de governo, de qual partido for? Da onde parte o teu voto? Não entendeu? Ele falou assim, como, mãe? Eu falei, a gente tem um ponto, ou alguns pontos, que é da onde a gente parte para escolher, que é que está lá dentro. E aí ele falou assim, me fala o teu. Eu falei, o meu voto nesta eleição parte de 17 ex-alunos mortos pela Covid. A maioria padre, chove. Eu tinha padre com 3 meses que tinha se ordenado. E 4 amigos de infância que poderiam ter sobrevivido. Da onde partiu o voto de cada um de vocês? Eu quero saber. É no papo você e Deus.
Da onde partirão os votos das próximas eleições, sejam elas quais forem? Qual é a origem? É a fome? Vai ser a fome? Vai ser essa desigualdade social que a gente não pode aceitar nesse país. Por quê? Porque eu decidi, em liberdade, seguir esse tal Jesus. E ele modificou a minha vida. Portanto, a minha vida não é igual aos outros. Não sou mais. Não é que eu sou mais. Mas ela tem um rumo diferente. Ela tem um rumo diferente. Eu, como professor, e eu falava isso também hoje, eu falei assim, como docente, eu entendo a docência como uma profissão. Eu entendo a docência como uma missão. Para que aquele aluno, seja do curso que for, que saia da PUC Campinas, saia da PUC São Paulo, saia do raio de qualquer PUC, ele tem que sair, pelo menos, com valores que o levem a questionar aquilo que for injusto e que tire a vida do outro. Por isso, Francisco fala de realmar a economia. Por isso, Francisco coloca o Pacto Global da Educação. Então, tudo isso está ligado à doutrina social e a essa política. Vou aqui para... Aí, Deus da fome. O amor político. Eu espero que vocês tenham lido a Fratelli Tutti, então esse texto vocês conhecem. Depois eu deixo o PowerPoint para vocês, tá? Agora, a doutrina social nos diz o seguinte, que amar não é um sentimento, que amar é uma escolha, amar é uma decisão. Eu decido amar. E isso vai fazer com que eu reveja todos os meus posicionamentos, todos os meus sentimentos, cheio de nhenhenhen, que a gente se faz de vítima. Então, mas isso nos leva a tomar uma atitude diferente. O que cada um decidiu, ou decide diariamente diante da sua profissão de fé? Né? Eu vi aquele senhor que estava distribuindo marmita na época da eleição, e chegou com uma senhora, foi levar marmita para ela, ela agradeceu tanto, aí ele falou assim, senhora, vota em quem? E a coitadinha falou assim, no Lula. Falou assim, é a última vez que você recebe a marmita. Vocês viram isso? É a última vez que vai receber a marmita. Se eu pudesse, eu pegava aquele homem e socava ele. Eu dava tanto na cara dele, mas não posso chamar a violência, então eu me contive. Mas Deus sabe que eu queria fazer aquilo mesmo. Né? Como é que a gente desfaz das pessoas? Amar é uma escolha. E quais são os obstáculos à doutrina social? E aí entramos de acordo aí com o que Dom João falou na abertura. Formação. Informação e doutrina social. Não se pode ser discípulo do Cristo sem possuir uma interpretação cristã das realidades sociais em toda a sua complexidade. 10? Beleza, vai dar. A doutrina social é pouco conhecida e difundida, tanto na formação dos futuros presbíteros, como entre os leigos e os educadores católicos. A dissociação que nós falamos no começo entre fé e vida, sagrado e profano. O sagrado, a gente acha que está só no templo. Há uma rejeição de formação em campo social. Aumento de novas comunidades de linha extremamente conservadora, sem acompanhamento e orientação. Ausência de mediadores na decodificação daquilo que a doutrina social traz para essa. Quando eu falo das novas comunidades, por exemplo, eu tinha lá na PUC, numa sala de aula, 4 pais fundadores. É assim, funda a comunidade, e uma mais pirada que a outra.
uma mais pirada que a outra. E eu falo assim, quem orienta? Porque interpreta a palavra sagrada, distorce e vai passando. E vai passando. E aí fica, sei lá, se é porque aumenta o número, sei lá por quê, não tem acompanhamento. E um pouquinho mais para frente já começa a gente já ter as notícias escabrosas. As novas mídias. Volume absurdo de informações, desinformações que provocam confusão e conflito no conhecimento da realidade. Vimos isso e estamos vendo isso. Despreparo dos cidadãos desde pequenos por meio da deseducação e alienação, seguido do total desconhecimento do mundo em que vive e da sua realidade. As bolhas. Nós vivemos em bolhas. E quando você sai da bolha, você tem uma surpresa muito interessante. Eu dou essa disciplina de teologia em alguns cursos da PUC. E as universidades têm gente de tudo quanto é cor, de espécie, religião, tal. E eu fui dar aula no tempo da pandemia, numa determinada classe. E aquela classe, aquela turma, abriu as câmeras. Era um milagre, né? Porque a gente fazia aula, mas parecia sessão espírita. Né? E a gente falava assim, Nadai, você está aí? Você está aí, Nadai? Fala para mim se você está aí. Aí você escutava uma voz do fundo, estou aqui, professora. Não, parecia ser espírita. Mas aquele dia, era o primeiro dia de aula, abriram todas as coisas. E veio o nome, né, os programas. Então, me apresentei, falei e tal. E já teologia, o pessoal já achava que era padre, que ia dar aula, que ia ser doutrinação, lavagem cerebral, catequese, tudo isso daí. Aí depois que eu conversei, eu falei assim, se vocês quiserem se apresentar, pode se apresentar. Se quiserem falar qual a religião que tem, se é que tem, na boa. E começaram a se apresentar. E apareceu uma imagem, uma janelinha, de a figura era de uma menina, com o nome de menina. Se apresentou. No final da apresentação dela, ela falou assim, professor, eu gostaria que, quando a senhora se dirigisse a mim, usasse os pronomes masculinos. E eu fiquei pensando, o que quer dizer? Eu falei, opa, entendi. Era uma pessoa trans. Jovem. Eu falei, tá bom, como é que você quer que se chame? Que te chama? Aí, vou inventar o nome, tá? O nome dela era Maria, e ela falou assim, pode me chamar de Morio. Eu falei, rapaz, podia ter escolhido um nome mais fácil, chamar Mário, que fica mais coisa, aí todo mundo cai na gargalhada, também cai na gargalhada, tal. E foi o curso. E eu fiquei muito atento a esse menino, procurando não violentá-lo, chamá-lo. No final, eu faço uma avaliação oral. Então, tudo lá conversando, eles falando que foi bom, que não foi e tal. Chegou a vez dele. Ele virou e falou, porque ele se apresentou como ateu. E ele falou assim, fez a avaliação do curso, foi muito positivo, e ele falou assim, professora, eu não sei se um dia eu vou acreditar em Deus, mas eu queria te dizer que eu comecei a rezar. Eu entendo hoje que o resgate também das periferias existenciais se dá na decisão de amar, de acolher. Eu tive a oportunidade de conversar com o Papa Francisco umas 3 vezes. E nós tivemos uma conversa mais longa. E ele falou assim, resgate os jovens,
Traga ele perto de você. Não se preocupe com catequese. A catequese vem em consequência. Traga, faça teatro, faça música, mexa. Traga ele para perto. E eu entendi tão forte quando esse menino, que vive um drama existencial, falou que começou a rezar para quem não acredita, quem ele reza. E aqui que eu acho que entra o dado da escuta e do encontro. Como eu tenho 4 minutos, deixa eu ver. Eu tenho 3 slides. Olha que beleza, vai dar certo. Deus é bom. Então, qual é a proposta de ação? Qualquer ação que a gente for fazer tem que partir de pilares orientadores. E Francisco coloca isso na Evangelii Gaudium, que são eles. Não a uma economia de exclusão, que provoca desigualdade e fome e morte. Não a idolatria do dinheiro, que rouba a nossa vida. Não ao dinheiro que governa em vez de servir. Não a desigualdade que gera violência. É sobre este terreno fértil que se desenvolve a doutrina social da Igreja no pensamento e no pontificado de Francisco. Aí, concluindo, Francisco diz: uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas lamurientos e desencantados com cara de vinagre. Ninguém pode empreender uma luta se o antemão não está plenamente confiado no triunfo. Quem começa sem confiança perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. Embora com a dolorosa consciência das próprias fraquezas, há que seguir em frente, sem se dar por vencido, e recordar o que disse o Senhor a São Paulo: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. O triunfo cristão é sempre uma cruz que é, simultaneamente, estandarte de vitória que se empunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal. O amanhã exige o melhor de hoje. Mais do que nunca necessitamos de uma conversão integral, pastoral, cultural, ecológica e sinodal, que promova a criação de estruturas em harmonia com o cuidado da criação. Uma conversão baseada na sinodalidade, que reconheça a interação de tudo que foi criado e sinodalidade como um caminho comum e compartilhado, não somente para o interior da Igreja, mas também em solidariedade com todos os demais povos de nosso tempo. Uma Igreja sinodal que avança junto com todos os homens e mulheres, que sonha construir uma sociedade em justiça e fraternidade, e assim deixar o mundo mais novo, mais belo e humano para as gerações que virão. Os horizontes que se apresentam, nos requer abertura ao outro como fundamento, a fraternidade, a unidade na diferença e um novo modo de pensar. É necessário que a gente saia da mesmice da pastoral de manutenção. Nós temos que se lançar a algo novo, porque o mundo é outro. Nós temos que ter a coragem de criar. Nós temos que ter a coragem de inovar. Se der errado, deu errado. Tentamos outro. Mas a pastoral de 300 anos atrás não responde mais às exigências do mundo de hoje.
O mundo pode mudar. E a igreja também. O amanhã exige o melhor de hoje. Educar para servir, servir para educar. E terminando. Não há forma. Muito a caminhar. Muito a fazer e sem permissão de desistir. Eu acho que trabalhar as questões sociais, entender a doutrina social da igreja é um grande desafio. Porque é mais fácil a gente lidar com aquilo que é bom, o que é gostoso para o coração da gente. Aquilo que me incomoda, que deixa a gente no nosso conforto. Mas eu tenho um troço comigo que eu acho que o dia que a gente encontrar o Senhor face a face, Ele não vai perguntar, eu não acredito, pode ser, mas eu não acredito. Se Ele perguntar, eu vou falar que Ele me enganou. Eu não acredito que Ele vai perguntar quantas vezes eu faltei na missa. Não acredito. Não acredito que Ele vai fazer essas perguntas. Mas eu acredito que Ele vai fazer uma só. Que é aquela que está na Sagrada Escritura. Ele vai falar: Rosana, o que você fez do teu irmão? Quem você reconheceu que era teu irmão? Qual foi a tua atitude? Quais foram as tuas escolhas? Quais foram as decisões que você tomou para reconhecer que aquele homem e aquela mulher mais frágeis eram teus irmãos? Eu espero, e eu falo isso assim de coração aberto para vocês, eu espero que eu possa responder um pouco essas perguntas. Meu maior medo é morrer e não ter uma resposta para dar para Deus. Então eu desejo a vocês, aqui vocês de Campinas, a vocês da Campanha Fraternidade, a vocês que trabalham com as pastorais sociais, muita coragem. Muita coragem. Não é fácil. Quem trabalha com as pastorais sociais, eu diria que tem o sofrimento já embutido. Mas a gente não pode desistir. Porque eu gostaria de, quando fechasse os olhos aqui e abrisse, tivesse aquela voz que falasse assim: vinde, bendita de meu Pai. Tive fome, sede, e você me acolheu. Obrigado.